Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que estão assistindo. Eu gostaria de fazer aqui uma análise do Decreto 6986 de 2009, que trata sobre as eleições nos institutos federais. Deixo bem claro que falo aqui em meu nome apenas, não tem nenhuma delegação para fazê-lo, mas porque eu vejo que é necessário esclarecer algumas questões que eu tenho visto e ouvido nos últimos meses. Algumas questões que eu considero que são fruto de desconhecimento da própria legislação. Eu vou tentar ajudar a elucidar essa questão por meio dessa apresentação bem simples que estou fazendo aqui no meu horário livre, no domingo, dia 26 de janeiro, às 10h36. Primeira questão é entender por que chegamos até aqui. Nós temos aí no ano 2005 a transformação do Cefet Paraná em Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e, diante disso, vários outros Cefets, à época, também nutriram o mesmo desejo de transformação em Universidade Tecnológica. No entanto, esse desejo foi interrompido e foi mediado pela UMEC, que publicou o decreto 6095 de 2007, no dia 24 de abril de 2007, e também publicou uma chamada pública, no dia 12 de dezembro de 2007, conclamando as instituições que desejassem fazer parte, se transformar em institutos federais, que assim o fizessem. No ano 2008, no início do ano, houve intensos debates, eu pude, inclusive, participar, escrevendo a tese favorável à transformação dos institutos federais. A professora Consuelo, à época, fez a defesa das teses favoráveis, a tese favorável, junto comigo, com Marcelo Silva, à época, e o professor Marcos Neves fez a defesa da tese contrária à transformação para manter a instituição como Cefet. Uma vez aprovado por um plebiscito interno, no dia 6 de março de 2008, por 76% dos votos, o projeto de transformação foi encaminhado ao MEC, e nós, então, aguardamos ali a tramitação do projeto-lei, que foi aprovado apenas no dia 29 de dezembro de 2008, que é a Lei 11.892/2008, que nos transformou em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Também criou outros 37 institutos federais e também equiparou a condição de rede federal o Colégio Pedro II, que mais tarde foi equiparado exatamente aos institutos, a Universidade Tecnológica do Paraná, e também o Cefet Minas e o Cefet Rio de Janeiro. Tivemos 6 meses para produzir o projeto de PDI, até dia 29 de junho de 2009, e também para aprovar o estatuto do IFSC até 29 de junho de 2009. Esse estatuto é o que está em vigor até o momento. A publicação do decreto 6986 de 2009, ele veio a dirimir uma série de dúvidas que começaram a acontecer porque os mandatos dos diretores gerais Cefets, eles passaram a ser designados reitores pro tempore. Na verdade, a professora Consuelo, ela foi reitora pro tempore, porque assim designava a Lei 11.892, ou seja, aqueles diretores em exercício concluiriam seu mandato em caráter pro tempore como reitor. Esse decreto ele também organizou questões relacionadas à vacância e a questão também da simultaneidade das eleições. Vou mostrar aqui agora para vocês. No primeiro artigo do decreto, ele fala o seguinte: os campi, eu uso a expressão campus, eles usam campi, não tem problema. Os campi que integram cada Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia serão dirigidos por diretores gerais nomeados pelo reitor, após processo de consulta à comunidade respectiva. Os processos de consulta realizados em cada instituto para indicação dos candidatos para os cargos de reitor e do diretor-geral de campus pela comunidade escolar ocorrerão de forma simultânea a cada 4 anos. Então, primeiro, esse destaque da simultaneidade, que não havia esse entendimento anteriormente. Mas tem algo aqui que pouca gente consegue perceber. Compete ao Conselho Superior de cada instituto deflagrar os processos de consulta a que se refere o artigo 2º e deliberar sobre a realização dos pleitos em turno único ou em 2 turnos, com antecedência mínima de 90 dias do término dos mandatos em curso do reitor e diretor-geral de campus.
os processos de consulta para escolha dos cargos de reitor e de diretor-geral de campus serão finalizados em até 90 dias contados a partir de seu início. Aqui já derruba por tese aquela ideia de que somente deve haver simultaneidade na eleição e não no mandato. Não, aqui fica bem claro que os mandatos também devem ser simultâneos. Está bem claro aqui no artigo 3º e no parágrafo único. Ele fala que realização dos pleitos com antecedência mínima de 90 dias ao término dos mandatos em curso do reitor e diretor-geral do campus. Não há dúvida nenhuma que fala também de simultaneidade, tanto da eleição quanto do mandato. No artigo 10, o processo de consulta será finalizado com a escolha de um único candidato, considerando-se o peso da participação de cada segmento representado de acordo com o dispositivo do artigo 9º em relação ao total do universo consultado. O percentual de votação de cada candidato será obtido pela média ponderada dos percentuais alcançados em cada segmento. Para o cálculo do percentual, será considerada a razão entre a votação obtida pelo candidato no segmento e o quantitativo total de eleitores do segmento aptos a votar. Aqui eu trouxe essa preocupação porque é uma inovação do decreto, a paridade entre os 3 segmentos, né? E isso diferencia muito os institutos federais das universidades. São 2 questões que nos diferenciam principalmente. Primeiro é que cada segmento nos institutos federais corresponde a 1/3 do peso da votação. Ou seja, você faz uma média ponderada, mas 1/3 para cada segmento, ou seja, se todos os alunos votarem, eles têm o mesmo peso que os docentes, se todos os tais votarem, eles têm o mesmo peso que os docentes. Então, não é como a universidade, que tem aquela questão dos 70% a 30%. E mais ainda, nos institutos federais, não tem lista tríplice. O que vai para o MEC, para a nomeação, é o mais votado, é o eleito. E não é como a universidade, que que o Conselho Universitário encaminha para o MEC uma lista tríplice. E pela Constituição, o presidente da República ou a presidente da República tem direito de escolher qualquer um dos 3 candidatos que estão naquela lista tríplice. Aí fala um pouquinho de critérios de vacância. Na ocorrência de vacância do cargo de reitor ou de diretor-geral dos campos, antes do término do respectivo mandato, assumirá o seu substituto, que adotará as providências para a realização em prazo não superior a 90 dias de um novo processo de consulta. O candidato eleito no processo exercerá o cargo em caráter pró-tempore pelo período correspondente ao restante do mandato do antecessor. A investidura para complementação de mandato, de que se trata o parágrafo 2º, por prazo inferior a 2 anos, não será computada para fins do disposto no caput do artigo 12 da Lei 11.892, de 2008. O que ele quer dizer aqui? Se houve a renúncia do reitor após 2 anos e meio de mandato, quem assumiu o cargo como reitor, ele exerce em caráter pró-tempore 1 ano e meio. Esse 1 ano e meio não conta para fins de eleição e reeleição. Significa que essa pessoa poderia ser eleita para 1 ano e meio pró-tempore, depois ela pode ser eleita como reitor ou reitora para mais 4 anos e depois uma reeleição para 4 anos. Aqui é para deixar bem claro que esse período inferior a 2 anos não tem cômputo no sentido de aumentar ou reduzir o direito da pessoa que ocupa o cargo para um mandato e posterior reeleição. Isso é interessante, que tem repercussões práticas. Aqui eu trouxe alguns casos concretos. O primeiro dele é a renúncia de reitor. Não é comum o reitor ou reitora renunciar, mas aconteceu 2 vezes em 2011, no Instituto Federal do Paraná. O professor Alípio, ele renunciou ao cargo depois de 1 ano e meio e foi exercer o cargo de secretário de Ciência e Tecnologia do governo do Paraná. Com isso, o Conselho Superior, à época, foi conduzido pelo decano, eu me lembro bem, doutor Luiz Gonzaga, que era o diretor de Curitiba, ele conduziu a eleição a discussão no Consup, e o Consup determinou, obviamente, a abertura de um novo processo eleitoral para conclusão do mandato do professor Alípio, ou seja, quem foi eleito para um mandato de pró-tempore. Só que aí aconteceu um problema que depois foi judicializado pelo sindicato e acabou ganhando causa. Eu tenho aqui a decisão, inclusive. Qual foi a decisão? Quando foi para Brasília a nomeação do reitor, o Conselho Superior omitiu a informação que era para 4 anos, que era para completar o mandato do professor Alípio.
e durante toda a discussão no MEC, na consultoria jurídica, também isso não passou, não foi detectado. Conclusão, o decreto, na época, acho que a presidente Dilma, né, veio para 4 anos, a partir da data de nomeação. Posteriormente, eu estava lá como pró-tempore, né, o reitor pró-tempore, em 2013, e o sindicato solicitou que a gente encaminhasse essa questão ao MEC, a gente fez isso, e isso culminou no futuro para o fim do mandato, realmente, dentro do período de pró-tempore, ou seja, ele só poderia ter mandato até concluir o mandato do professor Alípio, e não estender mais um ano. Só para vocês verem que, às vezes, as coisas não são tão simples assim. No IFES, que aconteceu a renúncia da professora Consuelo, ali no dia 28 de junho de 2011, e fui nomeado como reitor pró-tempore no dia 29 de junho de 2011, ali pelo ministro Fernando Haddad, à época. Na época, como é caráter pró-tempore, o próprio ministro pode indicar. E, nesse caso, por decisão do Conselho Superior, do IFSC, foi aberto o processo eleitoral para um mandato inteiro, e não pró-tempore. Por quê? Por uma questão de prazo. A gente fez até uma consulta jurídica à Procuradoria, né, conversou com o MEC, e como faltava apenas 5 meses para o mandato, não tinha sentido fazer uma eleição com todo o processo que envolve mais ou menos 90 dias de trabalho para uma pró-tempore e depois começar uma outra eleição para o caráter definitivo. Então, foi tomada a decisão, que eu acho certa, de que haveria uma única eleição, e essa eleição seria em caráter definitivo, já que o mandato da professora Consuelo encerrava-se no dia 5 de dezembro de 2011. Né? Então, daria tempo para isso. A reitora assumiu, então, no dia 16 de dezembro de 2011, e os diretores foram assumindo a partir do início de dezembro. Eu sei que a posse de vários diretores aconteceram ali na primeira semana de dezembro, em caráter pró-tempore, aguardando, né, que a reitora assumisse, que a gente não podia determinar. Como o processo foi encaminhado para Brasília no dia 26 de outubro de 2011, é uma data que eu me lembro até hoje, então a gente não sabia quanto tempo demoraria para a nomeação, porque passaria pela consultoria jurídica no MEC, depois pela Casa Civil, né, e depois seria nomeado pela presidente Dilma. Esse processo pode demorar, às vezes, alguns meses, mais ou menos, né, depende da situação, mas acabou sendo até rápido. Então, à medida que houve a nomeação, os próprios diretores ali, todos foram nomeados. Houve também um caso de renúncia do diretor-geral de campus. O diretor de São José renunciou ali no ano 2013, se não me engano, e aí houve uma eleição para um novo mandato pró-tempore para a conclusão do mandato. Nesse caso, só para lembrar, assim, em São José aconteceu também essa situação de que o mandato do professor Jorge Pereira, ele se encerrava no dia 13 de fevereiro de 2011, porque ele tomou posse no dia 13 de fevereiro de 2007. Então, como a eleição para reitor era só no final do ano, a gente teve um processo eleitoral e que foi eleito ali o professor Nicanor, na época, como diretor-geral pró-tempore até completar o mandato da professora Consuelo, ali em dezembro de 2011. Então, só para vocês verem que sempre há necessidade dessa preocupação de conclusão de mandato. Outro caso também que eu participei foi o caso da nomeação do reitor eleito, no caso a reitora eleita, agora diretora ali da CETEC, a professora Carla Carmelato Jardim, né? Ela foi eleita, só que aconteceu um problema de atraso na homologação no Conselho Superior, motivado por uma tentativa de boicote à reitora eleita, né? Tentativa de dificultar a sua posse, uma denúncia vazia, ou que eu chamo hoje de denunciação caluniosa, né? Ou mesmo litigância de má-fé, né? Porque, na verdade, a gente rapidamente verificou junto à CGU, que fez um processo administrativo, que não tinha nenhuma materialidade a denúncia, mas ela foi feita no intuito de impedir a homologação imediata da reitora. Isso foi corrigido, a gente procurou trabalhar nesse sentido. Ela foi empossada como reitora eleita, cumpriu aí o primeiro mandato, o segundo mandato, e os diretores, à época, ficaram esperando a definição dessa situação para, então, serem nomeados em caráter também definitivo. Ficaram em caráter pró-tempore até que isso se definisse. No caso concreto do IFES, que a gente tem ali a eleição para reitor e para a direção geral dos campos no dia 13 de novembro de 2019, já vai fazer 4 anos esse ano, né? O resultado dessas eleições foi
homologada pelo Conselho Superior no dia 16 de dezembro de 2019. A previsão de posse do reitor eleito era 18 de abril de 2020, lembrando que a professora Maria Clara, né, ela assumiu o primeiro mandato dia 16 de dezembro de 2011, só que quando chegou ali no 16 de dezembro de 2015, não havia sido nomeada, já tinha concluído o processo eleitoral, que foi ali no dia 20 de novembro de 2015, ela foi eleita, mas já não havia ainda prazo para que ela pudesse ter sido nomeada de forma definitiva para o segundo mandato. Com isso, ela foi nomeada em caráter pró-tempore pelo ministro da Educação, e aí a nomeação como reitora eleita para o segundo mandato aconteceu apenas por decreto presidencial no dia 18 de abril de 2016. Com isso, o mandato dela se encerrava, né, depois de 4 anos, no dia 18 de abril de 2020. Houve ali a nomeação do interventor no início de maio de 2020, mas alguns dias antes disso, houve uma reunião do Conselho Superior do IFSC, onde, no final da reunião, eu coloco o link aqui daqui a pouco para vocês, houve a leitura de uma carta aberta dos atuais diretores, pró-tempore e diretores eleitos do IFSC ao Conselho Superior, e essa carta aberta propunha que os diretores eleitos, por uma questão de princípio básico da administração pública, né, de garantir ali que tenha continuidade dos processos e que que a gestão do IFSC não fosse prejudicada por essa questão de não nomeação do reitor, foi proposta, então, que os diretores gerais fossem eleitos em 2019, assumissem como diretores de maneira pró-tempore. Essa questão do pró-tempore foi bem relatada na discussão, no final dessa reunião, foi dito isso, esclarecido, que esse período pró-tempore não contaria para o fim dos seus mandatos. Então, essa reunião está ali, disponível no site do IFSC, que vou deixar o link aqui para vocês. Houve, então, a nomeação dos diretores gerais em caráter pró-tempore, né? E o reitor eleito foi nomeado somente por um decreto presidencial no dia 18 de agosto de 2021. Logo, na sequência, parece-me que no mesmo dia, né, o reitor acabou nomeando os diretores gerais para um mandato de 4 anos. Bom, aqui está a página do IFSC, que vocês podem procurar ali, onde tem a reunião no canal do YouTube, reunião Consup IFSC 2704 de 2020, o tempo da reunião é 4 horas, 56 minutos e 10 segundos, é nesse momento que a professora diretora de Gaspar faz a leitura dessa carta, dos diretores. Ele fala bem o seguinte: considerando a indefinição que se instaura nesse momento em relação da efetivação da nomeação do reitor eleito, considerando a transição dos diretores e diretores gerais, foi pautada na reunião do Colégio de Dirigentes ocorridas no dia 8 de abril de 2020, com aprovação pela nomeação dos diretores eleitos na data de 22 de abril de 2020, considerando que a decisão tomada no Colégio de Dirigentes não foi retificada e que o processo eleitoral ocorrido em 2019 foi homologado e não foi alvo de questionamento, considerando o artigo 20 do Estatuto, né, que fala que a diretoria executiva substitui reitor em caso de impedimentos. Essa reunião, inclusive, foi conduzida pela professora Silvana Lisboa. Solicitamos que a diretora executiva nomeie os diretores de campus eleitos e suas equipes, ainda que temporariamente nos mesmos termos e justificativas legais daqueles que foram nomeados em fevereiro do ano corrente, que foram, acho que é o caso do professor Zísimo, o professor Tiago e a professora Liliana, respeitando os planejamentos das equipes gestoras em transição. Ainda que se preserve o entendimento de que o mandato decorrente seja iniciado com a posse do reitor eleito, acreditamos que tal medida, nomeação temporária, cabe à diretoria executiva de acordo com suas atribuições e prerrogativas legais, para assegurar o compromisso institucional com o espírito democrático que permeia os documentos oficiais do IFSC, assim como sua base filosófica. Tempestivamente sublinhamos nosso apoio à posse imediata do reitor eleito, professor Maurício Gariba Júnior, da diretora executiva, dos pró-reitores eleitos e da preservação do rito democrático. Bom, essa proposta foi submetida ao plenário do Conselho Superior, foi aprovada por unanimidade, conforme a ata, conforme todos os documentos previstos ali nessa reunião. Então, deixo bem claro que talvez as pessoas não tenham se lembrado de que isso foi uma decisão do Conselho Superior e que foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, fizemos aí uma consulta jurídica à PGF e o procurador-geral deixa bem claro que, em relação à consulta formulada, o resultado é
A vigência dos 4 anos para os diretores é a partir da nomeação definitiva, ou seja, a partir do dia 19 de agosto de 2021. Então, isso posto, né, a gente encerra essa fala. Eu vou deixar aqui para vocês ali também um pedacinho da reunião do Consup, né, que mostra essa aprovação, para que vocês possam aí tirar suas próprias conclusões. É importante, né, que a gente possa sempre discorrer sobre esses assuntos e a gente refletir, né, sobre o que acontece, uma vez que essa atual gestão teve muita dificuldade para assumir de maneira equivocada, porque a base para não nomeação foi um processo administrativo que nem sequer estava na fase de como diria, de ouvir as testemunhas, ou seja, estava em pleno início, e que não havia nada contra o reitor. Então, isso aí, pelo princípio da legalidade, não teve nenhum sentido, mas aconteceu, e a gente tem que passar a pensar e olhar para frente. Não adianta ficar reclamando que já aconteceu, né? Eu achei injusto, acho que foi irregular do meu ponto de vista, mas isso aí, a controvérsia, sempre vai ter aqueles que acham que o princípio da precaução é mais importante, e eu penso que o princípio da legalidade, né, o princípio do respeito aí ao democrático, né, que foi uma eleição conduzida com a mais correta dos princípios, né, a Comissão Eleitoral tratou com um máximo de isenção, então não tem sentido nenhum você fazer o impedimento da posse. Mas aconteceu, e hoje algumas pessoas que entendem, né, que os diretores estariam acrescentando tempo ao seu mandato, o que eu entendo que não é correto essa fala. Eu acho que essa fala é fruto do desconhecimento, né, desse processo completo, que é compreender a reunião do Conselho Superior, compreender o período de intervenção e compreender a necessidade da instituição ser gerida corretamente naquele período. Lembro bem que eu mesmo tenho meu nome nessa carta, porque eu fui consultado ali pelos diretores semana anterior e também entendi que era o correto a se fazer naquele momento. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo nesse sentido, lembrando que as pessoas muitas vezes tiram suas conclusões baseado em informações incompletas, né, ou mesmo por desinformação. E nosso papel, enquanto servidor, enquanto gestor, ou mesmo pela experiência aí de vários anos ocupando funções, é sempre esclarecer quando perceber que tem alguma coisa equivocada. Espero que tenham compreendido, fiquem bem, né, e até a próxima. Eu vou deixar com vocês ali o vídeo do Conselho Superior, para vocês ouvirem ali esse trechinho ali sobre a questão do mandato. Vou parar esse compartilhamento